Nós acabamos de mostrar nesta edição o quanto a desaceleração da economia chinesa preocupa o mundo, mas não é só a economia. A influência cada vez maior de Pequim, o crescimento militar, a aproximação com a Rússia. Tudo isso tem mantido uma luz de alerta acesa para os Estados Unidos e para os vizinhos ali na Ásia. Nesta sexta-feira, o presidente americano Joe Biden promoveu um encontro com os líderes de Japão e Coreia do Sul. Uma cúpula inédita com um objetivo bastante claro: mostrar uma frente unida diante de ameaças da China. Biden recebeu Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul, e Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, em Camp David, o retiro presidencial americano em Maryland. O local já foi palco de importantes negociações diplomáticas no passado. Os três líderes discutiram a integração entre os países, concordaram em aprofundar as relações militares e econômicas e foram unânimes sobre a China. Para Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, Pequim demonstra um comportamento perigoso e agressivo, principalmente em avanços no chamado Mar do Sul da China. Biden diz que o encontro marca uma nova era de cooperação entre os três países. Eles prometeram maior comunicação em épocas de crise, o compartilhamento de inteligência, encontros anuais e a realização de exercícios militares trilaterais todos os anos. É uma demonstração de força aos chineses, em meio a tensões com os Estados Unidos. É também um recado para a Coreia do Norte, que vem disparando mísseis balísticos nas últimas semanas, o que contraria resoluções da ONU. A cúpula de Camp David também foi um movimento importante para Seul e Tóquio, que tem um longo histórico de disputas e tensões. Lorival Santana continua com a gente. Por mais que seja difícil acreditar que Coreia do Sul e Japão vão trocar informações de inteligência, informações militares, muito difícil que isso aconteça, mas te pergunto como é que a China está recebendo esse encontro entre esses três importantes países. Bem, houve um exercício conjunto aéreo e marítimo da China e da Rússia, o outro alvo desses arranjos militares, e que levou inclusive a Força Aérea Japonesa a scramble, a fazer uma decolagem de emergência para negar o acesso dessas aeronaves ao espaço aéreo japonês, com interceptação de Ilyushkins russos, que são grandes aviões de ataque a submarinos. Bem, os Estados Unidos já têm 56 mil, como você sabe, Márcio, 56 mil militares no Japão, distribuídos em 23 bases, e 28.500 militares na Coreia do Sul, distribuídos em 15 bases, mas, como você diz, não havia muita convergência entre esses dois países, afinal, o Japão ocupou a Península da Coreia entre 1910 e 1945, deixando marcas terríveis de escravidão, inclusive escravidão sexual também. No entanto, a invasão da Ucrânia é um gatilho para essa convergência, porque já existe a ameaça chinesa, que você citou, existe a ameaça norte-coreana, que você também citou na reportagem, mas o efeito demonstração da invasão da Ucrânia pela Rússia agudiza essa questão da ameaça chinesa e também da ameaça russa. Afinal, a Rússia também está projetada geograficamente sobre o leste asiático. E há também uma preocupação de política interna que o Biden mencionou hoje. Afinal, o Donald Trump, quando estava na presidência, ele desarmou a estratégia americana para a China, retirando os Estados Unidos da parceria do Transpacífico e ameaçando continuamente o Japão e a Coreia do Sul de, se eles não pagassem mais pela presença militar americana nesses dois países, que ele não cumpriria os seus compromissos. Então foi criada toda uma estrutura, uma rotina anual para exatamente, mesmo que o Donald Trump se reeleja, e aí uma certa admissão do Biden nesse sentido, que essa aliança se mantenha. Muito obrigado, Lorival Santana.